Faça perguntas diretas, fale das suas necessidades de forma direta. O que significa isso? Meu bem, você quer almoçar no restaurante tal, no sábado, 12 horas? Porque a gente pergunta assim, Sal, você quer almoçar fora? Você já sabe que é no sábado. Por que você não pergunta? Aí a pessoa fala, que dia? Ah, sábado. Mas onde? Faça perguntas diretas, né? Exato. Você quer assistir a série tal do Netflix comigo? Você quer? Tal dia, tal hora? E a pessoa fala, essa eu não quero. Eu quero assistir a série. Mas pode ser aquela outra? Vamos assistir aquela. Então tá, vamos assistir aquela. Entende? Porque há um desgaste muito grande quando a gente não tem foco na comunicação. É óbvio que quando você está batendo um papo descontraído, você não está preocupado com isso, né? Os assuntos surgem aleatoriamente, mas quando você está convidando o outro para algo, para ele fazer ou deixar de fazer, para ele se comportar ou deixar de se comportar, a gente tem que fazer perguntas diretas. E isso é tão rico, Haroldo, tão importante, porque às vezes por essa falta de objetividade, por essa falta de precisão, a gente cria ruído na comunicação. Isso aí. E tem dois aspectos que você falou aí que me chamaram a atenção, eu lembrei. O quanto é difícil as pessoas falarem da sua vulnerabilidade. O quanto é difícil as pessoas serem objetivas em relação ao que elas estão sentindo. Normalmente, quando alguém vai comunicar uma vulnerabilidade, às vezes cai no equívoco de culpar o outro, dizendo assim, olha, você não me entendeu, você me fez ficar triste, você me decepcionou. Essa objetividade, essa clareza, pressupõe a gente entender também que o que eu estou sentindo não é o que o outro causou. Eu estou me sentindo assim por causa disso, mas o meu estado emocional não foi causado pelo outro. Eu poderia ter outras alternativas, mas a gente pode dizer claramente, objetivamente, fulano, estou me sentindo um pouquinho solitário. Eu estou sentindo que você não está presente comigo, que você não está do meu lado. Essa falta de clareza vem no sentido da gente agredir o outro, dizer, olha, você não está presente, você não está me respeitando, você não está aqui do meu lado, você não está fazendo as coisas que eu gosto, você está me deixando triste. E aí a gente, ao invés de expressar com clareza o que a gente quer, o que a gente está sentindo, a gente traz o outro como sendo um determinante do nosso estado emocional. Esse ponto que você colocou é muito importante. Toda comunicação ela tem um convite para a relação e ela tem uma fala. Quando você começa a conversar com alguém, tem um convite para estabelecer uma relação de acordo com um padrão. Então, por exemplo, tem comunicação em que a pessoa te faz um convite velado para uma encenação. Você aceita ou não? Se vai ser uma coisa de máscara, um baile de máscaras, vai ser uma encenação em que ninguém vai dizer o que pensa, o que necessita, o que deseja, e vocês vão ficar só fazendo esgrima de palavras? A pessoa está te convidando para isso, você aceita se você quiser. Eu tenho uma cena que é maravilhosa, Sal. Foi antes do Michael Jackson partir para o outro lado da vida, e passou, eles estavam preparando uma grande turnê. E tinha um sujeito, Sal, até esqueci o nome dele, que era o diretor da turnê. O sujeito era coordenador. Então o Michael Jackson estava fazendo os ensaios. E o Michael Jackson, todo mundo sabe, tinha um temperamento muito fácil de lidar, né? Ele não era nada voluntarioso e tal. Então tem um momento lá que eles estão ensaiando que o Michael Jackson para do nada. Ele estava dançando e cantando. Ele para e fala, assim não dá, assim não dá. E sai nervoso. E aí, Sal, o diretor dá uma aula de comunicação plena. Ele fala assim, Michael, algum problema? Aí ele resmunga um negócio lá. Michael, em que podemos te ajudar? Qual o problema? Em que nós podemos te ajudar? Essa iluminação, esse negócio. Michael, sempre falando o nome, Saulo, é uma aula. Michael, se nós reduzirmos a iluminação, reduz um pouco. Assim está bom para você? Não. Michael, você quer que reduz mais um pouco? Reduz mais um pouco. Michael, a iluminação agora está bom para você? Está bom. E o som? E aí ele vai, Saulo, ponto a ponto, regulando, com conclusão. 5 minutos depois, ele está voltando para o palco, porque não tem opção. Exatamente, né? Ou ele assume a desproporção do comportamento dele, ou ele se implica, ou ele volta para o palco. Porque o sujeito não
embate. O sujeito vai perguntando. Então, veja, naquele momento que ele saiu do palco, o diretor podia entrar. Eu estou aqui sendo pago, ele é o artista e não está me valorizando. Podia entrar no jogo. Então, você entra no jogo que você quer. A gente entender que a comunicação é uma ferramenta, ela tem que ser pensada de maneira estratégica com relação aos seus objetivos. E aí tem um ponto muito importante que ninguém nasce sabendo essas coisas. Acho que até é uma das coisas que quando a gente fala de comunicação, tem até, né, algumas propostas, mas comunicação é o que a gente vai desenvolvendo, a habilidade de se comunicar no relacionamento, a habilidade de se comunicar no ambiente de trabalho. São coisas que a gente vai desenvolvendo, a gente vai percebendo e vai aperfeiçoando, né? E tem um passo aqui, que é o próximo passo na fala, é a fala que investiga a atmosfera afetiva. Esse passo aqui é importante para a gente aqui no Odisseia, porque nós temos um programa aqui, Emoção Plena. A gente sabe a importância das emoções. E a maioria das vezes, Saulo, a gente entra numa comunicação e não identifica a atmosfera afetiva do outro. E aqui eu estou usando a palavra atmosfera mesmo. Atmosfera. O dia está ensolarado, está nublado, está chovendo, está um dilúvio, está caindo neve. Qual que é a atmosfera afetiva do outro e sua? Porque é o seguinte, Saulo, eu venho conversar com você e eu tô bravo, rapaz, tô bravo. Eu estou indignado. Eu não estou gostando. Aconteceu alguma coisa, eu estou bravo. Se a pessoa identifica essa atmosfera afetiva, ela vai dizer assim, eu estou sentindo que você está meio indignado, você não gostou. O que você não gostou? Explica. Você pode explicar isso? O que você não gostou? O que está te incomodando? Incomodei porque isso demorou demais. Era para já ter sido feito. Não foi feito. Demorou. E é isso. E tem isso. Identifiquei a atmosfera afetiva. Porque é o seguinte, Sal. Se você está nessa atmosfera afetiva de indignação e eu venho falando de uma forma técnica com você, você vai me agredir. Isso, às vezes a gente esquece que quando tem uma atmosfera que não é propícia, o que a gente tem que fazer? Primeiro, criar uma atmosfera propícia. O que significa, às vezes, até o seguinte, não dá para tratar desse ponto agora, porque não temos um ambiente propício para chegar a uma conclusão adequada, para a gente avançar. E às vezes a gente, nos nossos relacionamentos, faz isso, né? A gente não sonda como é que o outro tá, traz os problemas, vai vomitando a fala em cima do outro, sem saber se o outro está naquela mesma vibração, com aquela atmosfera que permite a gente tratar aquele ponto de maneira efetiva. Às vezes até é importante a gente falar assim, meu bem, vamos deixar então, eu tinha uma coisa para falar, mas estou vendo que você não está muito bem, vamos conversar, o que eu posso te ajudar, vamos tratar a atmosfera e depois a gente volta com aquele tema. A gente, por exemplo, Saulo, você quer combinar alguma coisa no relacionamento, mas em relação àquele assunto específico, a atmosfera afetiva do outro é de mágoa. Não adianta você tratar daquele assunto. Enquanto você não dissolver essa atmosfera de mágoa, não adianta você querer programar. Você quer programar a viagem, você quer resolver. Você quer sair agora com a data, para onde que vai, para onde que a família vai, para onde vai viajar, você quer resolver aquilo. Só que tem uma mágoa ali em relação, sei lá, a alguma coisa que aconteceu numa viagem anterior. Se eu não tratar aquela atmosfera psíquica, eu não vou conseguir tratar do assunto. Por quê? Porque se a atmosfera emocional, se a atmosfera afetiva for ruim, qualquer assunto que você tratar vai ser ruim. Exatamente. É isso. Então, se eu estou magoado com você, não interessa se você está falando de pegar o Uber, se você está falando de coar um café, se você está falando de ir ao shopping, não interessa o assunto. Vai ser horrível a nossa conversa. Porque a minha atmosfera emocional, a minha atmosfera afetiva vai contaminar todos os assuntos que você trouxer. E o contrário também. Se nós estamos numa atmosfera boa, super, pode trazer um assunto mais difícil que a gente descasca o abacaxi. E essa sondagem da atmosfera é uma atitude de respeito em relação ao outro, respeito em relação a si mesmo, porque às vezes a gente também não percebe como é que a gente está nessa atmosfera psíquica, né? A gente está num estado de irritação, a gente está num estado de, às vezes, preocupação, de ansiedade, e a gente, às vezes, não coloca isso para o parceiro, para a parceira. Assim, olha, eu estou ansioso por conta disso, estou preocupado por conta disso, podemos tratar desse ponto depois? Então, essa sondagem da atmosfera vai no outro e vai na gente também, né?